Com muita alegria, a Câmara Municipal de Caçapava recebe todos para o dia de debate anual para estudo e reflexão sobre o tema e lema da Campanha da Fraternidade 2019, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Esse ano, a Campanha da Fraternidade tem como tema Fraternidade e Políticas Públicas, e lema Serás libertado pela Justiça. Convido os senhores vereadores a ocuparem seus lugares. Vereador Lúcio Mauro Fonseca. Vereador Marcelo Prado. Vereadora Reinalma Montalvão. Para presidir os trabalhos desta sessão, convido a presidente da Câmara Municipal, a excelentíssima senhora Elizabeth Natália Alvarenga. Convido os vereadores Marcelo e Lúcio para conduzirem as autoridades que irão compor a mesa de honra. Para compor a mesa, convido Padre Leandro Alves de Souza, coordenador de pastoral da Diocese de Taubaté. Diácono Adonis Souza Pinto, representando o Padre Décio Vigário Forâneo. Padre Carlos, da Paróquia Menino Jesus. Padre Leandro Santos, da Igreja São João Batista. Anuncio a palavra da senhora presidente, vereadora Elizabeth Natália Alvarenga. Boa noite, autoridades que compõem esta mesa, vereadores, senhoras e senhores. Boa noite, o público aqui presente. A sessão do dia do debate anual para o estudo e reflexão sobre o tema da Campanha da Fraternidade, pois instituída pelo Decreto Legislativo número 9, de 20 de maio de 2009. Sob a proteção de Deus, eu a declaro aberto. Convido a todos a se levantarem e solicito ao vereador Marcelo Prado que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Peço a todos que permaneçam em pé para ouvir a leitura da Bíblia. Salmo número 21. Meu Deus, por que me abandonastes e permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos? Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis. Imploro de noite e não me atendeis. Entretanto, vós habitais em vosso santuário, vós que sois a glória de Israel. Nossos pais puseram sua confiança em nós. Esperaram em vós e os livrastes. A vós clamaram e foram salvos. Confiaram em vós e não foram confundidos. Eu, porém, sou um verme e não sou homem, o próprio de todos e a abjeção da plebe. Todos os que vêm zombam de mim, dizem, meneando a cabeça, esperou no Senhor, pois que ele o livre, que o salve, se o ama. Sim, foste vós que me tiraste das entranhas de minha mãe, e seguro me fizeste repousar em seu seio. Eu vos fui entregue desde o meu nascer. Desde o ventre da minha mãe, vós sois o meu Deus. Não fiqueis longe de mim, pois estou atribulado. Não fiqueis longe de mim. Vinde para perto de mim, porque não há quem me ajude. Cercam-me touros numerosos, rodeiam-me touros de Bazã. Contra mim, eles abrem suas fauces.
como o leão que ruge e arrebata. Derramando-me como água, todos os meus ossos se desconjuntam. Meu coração tornou-se como cera e derretesse nas minhas entranhas. Minha garganta está seca qual barro cozido. Pega-no no paladar da minha língua. Vós me reduziste a pó da morte. Sim, rodeia-me uma malta de cães, cerca-me um bando de malfeitores. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Poderia cortar todos os meus ossos. Eles me olham e me observam com alegria. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Porém vós, Senhor, não vos afastais de mim. Ó meu auxílio, bem depressa me ajudai. Livrai da espada da minha alma, a minha alma, e das garras dos cães a minha vida. Salvai-me a mim, mísero, das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Então anunciarei vosso nome a meus irmãos, e vos louvarei no meio da assembleia. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Vós todos, descendentes de Jacó, aclamai-o. Temei, todos vós, estirpe de Israel, porque ele não rejeitou nem desprezou a miséria do infeliz, nem dele desviou a sua face, mas o ouviu quando lhe suplicava. De vós procede o meu louvor na grande assembleia. Cumprirei meus votos na presença dos que vos temem. Os pobres comerão e serão saciados. Louvarão o Senhor aqueles que o procuram. Vivam para sempre os nossos corações. Não hão de ser lembrar do Senhor e que ele converter todos os povos da terra. E diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Porque a realeza pertence ao Senhor, e ele impera sobre as nações. Todos os que dormem no seio da terra o adorarão. Diante dele se prostrarão os que retornaram ao pó. Para ele viverá a minha alma, há de servir a minha descendência. Ele falará do Senhor às gerações futuras, e proclamará sua justiça ao povo que vai nascer. Eis que fez o Senhor. Amém. Peço a todos que permaneçam em pé para cantarmos o hino nacional brasileiro e o hino de Caçapava. Das margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor dessa igualdade conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és velha, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza.
nossa vida no teu seio, mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Olá para o que os tempos estrelado. Redindo verde louro desta flâmula, faz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clama forte. Verás que o filho teu não foge à luta. Entre que te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras vilas do Brasil, uma pátria amada. Dos filhos deste sol nas mãos, gentil, pátria amada, Brasil. Neste momento, anuncio a palavra do Padre Leandro Alves de Souza, que irá falar sobre o tema da Campanha da Fraternidade 2019. Boa noite. Antes de iniciar a minha fala, peço licença às autoridades desta casa para nós fazermos um instante de silêncio, pois hoje é um dia muito triste para a nossa Diocese de Taubaté, porque o nosso querido Padre Geraldo Carlos da Silva faleceu agora há pouco ao meio-dia, além de padre, grande cantor e compositor. Certamente em nossas liturgias cantamos muitas das suas canções. E peço licença então para fazermos um breve momento de silêncio, pedindo para que Deus o acolha na sua infinita misericórdia.
Prezadas autoridades que compõem a mesa, queridos vereadores, queridos irmãos e irmãs, temos a campanha da fraternidade deste ano, Fraternidade e Políticas Públicas, que nos provoca a refletir de forma muito mais ampla esta reflexão acerca da política. Pois a Igreja não está discutindo neste ano a política partidária, não está discutindo cargos políticos, mas nós estamos refletindo sobre estas ações programadas, elaboradas, debatidas, essenciais que visam a garantia dos nossos direitos enquanto cidadãos, enquanto munícipes, enquanto pessoas que necessitam de um suporte do nosso governo para que os nossos direitos sejam respeitados. Por isso, a temática das políticas públicas, que nada mais são do que resolução dos problemas públicos, dos problemas sociais. Logo, não basta existir todo um corpo legislativo se o mesmo não for amparado pelas ações. E por isso, nós temos como objetivo geral da nossa campanha da fraternidade justamente o estímulo da participação em políticas públicas. Por quê? Não basta nós simplesmente participarmos das eleições lá no mês de outubro com o nosso voto, se ao mesmo tempo nós não acompanharmos aqueles que nos representam nesses espaços públicos. O texto base, que é o documento oficial da nossa campanha, traz esta obra de arte deste paraibano Pedro Américo, de 1888, o famoso Grito da Independência, que já é uma obra que nos provoca, porque a gente vê aqui todo no centro um povo, ou melhor, as autoridades aí lutando pela independência do Brasil, e aqui ao redor, literalmente assistindo o povo, sobretudo a camada mais pobre. E isso, o paraibano Pedro Américo já nos provocava a refletir como o povo brasileiro muitas vezes é um mero espectador daquilo que acontece ao seu redor. Traduzindo, não basta nós reclamarmos sentados no sofá de nossas casas, do governo, ou de algumas ações políticas, das próprias políticas públicas, se nós não nos sentirmos corresponsáveis na participação das mesmas. Por isso, essa primeira palavra, participação, ela é fundamental. Porém, nós somos cristãos católicos, somos cristãos. E isso, para nós, é muito importante, porque não é uma participação qualquer. A nossa participação é sempre à luz da palavra de Deus e da doutrina social da igreja. Ou seja, nós encontramos na Sagrada Escritura critérios, elementos fundamentais que moldam a nossa participação nas políticas públicas. Nós não encontraremos na Sagrada Escritura a palavra política pública. No entanto, vamos encontrar valores. Vamos encontrar ações do próprio Cristo Jesus que iluminam as nossas políticas públicas. Por exemplo, nós recentemente, no último domingo da Quaresma agora, no primeiro, iniciando esse tempo quaresmal,
Meditávamos o capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, em que Jesus estava lá no deserto e nesse espaço supera as tentações. E qual foi a primeira tentação de Jesus? Mudar a pedra em pão. É a mesma tentação que nós sofremos. De enxergar alimento aquilo que não nos abastece, aquilo que não nos alimenta. Quanta gente tão gananciosa que só falta comer o dinheiro. Quanta gente tão gananciosa só falta comer o carro, comer a casa. É a tentação do ter, da ganância, do acúmulo. E Jesus supera esta tentação, inspirado lá em Deuteronômio 8:3, quando ele diz, não só de pão vive o homem. E a leitura original continua, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E no seu dia a dia, Jesus nos mostra claramente que esta tentação é superada com a vacina chamada Palavra de Deus. Pois diante de cada uma delas, ele responde com a Palavra de Deus. E também nos mostra que a vacina fundamental contra a ganância, contra o ter, contra o acúmulo, é justamente a vivência concreta da fraternidade e da solidariedade. Ele não transformou a pedra em pão, mas ele realizou o grande milagre da partilha e da solidariedade, dividindo os pães com aquele povo faminto, que estava padecendo como ovelhas sem pastor, como sinaliza Marcos 6:34, em que ele mostra que quando nós colocamos a nossa vida em doação, a nossa vida à disposição do outro, do próximo, ela se torna mais sadia, ela se torna mais harmoniosa e, consequentemente, o reino de Deus cresce no nosso meio. Em momento algum escutamos aqui a palavra política pública, porém, escutamos valores, contemplamos gestos de Cristo que devem ser também os nossos gestos cristãos. Pois o cristão tem o seu desafio fundamental de desenhar na sua vida os gestos de Jesus, de modo que os valores de Cristo sejam os nossos próprios valores e colaborem para a elaboração do nosso programa de vida, do nosso projeto pessoal de vida. E por isso que esta participação é sempre à luz da palavra de Deus e da nossa doutrina social, que é uma riqueza. Nós católicos conhecemos mais ou menos o catecismo da Igreja Católica e quase nada da doutrina social da Igreja. A doutrina que tem 3 pilares que a sustentam: a dignidade humana, a justiça social e o bem comum. A dignidade humana que é preservada pelo Cristo em todo o decorrer da sua vida. E, portanto, quando a vida humana ela é agredida ou desrespeitada, devemos profeticamente denunciar. Quando as políticas públicas não respeitam a dignidade humana, devemos profeticamente denunciá-las. A justiça social. Quando as políticas públicas não favorecem a justiça social e ao terceiro pilar, como aqui está destacado, o bem comum, devemos também profeticamente denunciá-las. Por isso, cada elemento aqui está em sintonia, de modo que possamos promover esses sinais de fraternidade, que na verdade são gestos concretos de quem acredita em Jesus Cristo, em quem professa a fé no Senhor. É o nosso desafio cristão. Políticas públicas são ações fundamentais que garante os nossos direitos, mas ao mesmo tempo nós devemos analisar se realmente elas estão de acordo com a ética e a moral que nos levam ao bem comum e à justiça social.
E aqui nós compreendemos o cartaz da campanha. Percebam na parte inferior do mesmo diversas expressões sociais. O meio ambiente, a família, a pessoa idosa, a saúde pública, a criança e o adolescente. Obviamente faltaram aqui muitas outras realidades, mas é uma arte. É impossível contemplar todos numa arte. A árvore que simboliza justamente a política pública nas suas diversas ramificações, umas folhas verdes, outras nem tanto, porque justamente algumas políticas públicas não estão de forma satisfatórias. Por isso a campanha da fraternidade, que sempre vai destacar uma necessidade social. E nós olhando aí as campanhas anteriores, nada mais falaram do que problemas sociais que são resolvidos também pelas políticas públicas. A de 2012, por exemplo, a saúde pública. Temos uma política pública fundamental que garante o seu direito, o SUS. O que seria o povo brasileiro sem o SUS? Mais de 75% da nossa população depende exclusivamente do SUS. O número de procedimentos, exames, consultas realizados anualmente favorecem o atendimento da nossa população. E os números aí são tantos. O que seria de nós brasileiros sem o SUS? Mas, ao mesmo tempo, não podemos negar algumas deficiências, alguns atrasos, que precisam sim de fortalecimento, que precisam de melhorias, e com efeito, as políticas públicas devem favorecer para que isso aconteça. Então, meus irmãos, por isso essa campanha da fraternidade, que trata de forma bem explícita desta temática, de modo que possamos olhar as políticas públicas com os óculos cristãos. Senão, nós negamos a nossa fé e isso não deve acontecer. Temos aí o primeiro objetivo, que é conhecer como são formuladas e aplicadas as políticas públicas estabelecidas pelo Estado brasileiro. Eu citei o exemplo da saúde pública e repito, não basta estar escrito no artigo 5º da Constituição de 88 que todo cidadão brasileiro tem direito à saúde. Isso não sai do papel. Por isso o SUS, como uma política pública, que objetiva a garantia desse direito. E os seus diversos programas, as suas diversas ações. Por isso, conhecer como são formuladas e aplicadas é fundamental. E agora, elas são aplicadas por meio da nossa verba pública, não tem outro caminho. Por isso, os nossos impostos, e de impostos, nós somos aí mais do que bilionários. Agora, o desafio é justamente ver se toda esta verba pública tem sido aplicada nas nossas políticas públicas da forma eficaz. A lei vem para nos ajudar nesse sentido. Sabemos perfeitamente que, pela lei, obrigatoriamente o município deve investir 15% na saúde pública, 25% na educação, etc. Minimamente este percentual nestas esferas. Agora, devemos acompanhar e analisar se de fato esta verba tem sido aplicada da forma eficaz. Por isso, uma das formas de participação nas políticas públicas, infelizmente, não existe muito aqui na nossa realidade vale paraibana, mas é o Observatório Social. O Observatório Social é uma ONG fundada lá no estado do Paraná, no município do Maringá, que monitora toda a aplicação da verba pública, seja no município, no estado ou da própria União. Claro que numa discussão, num debate municipal, isso se torna mais acessível e muito mais fácil.
Não é a finalidade do observatório a fiscalização, eles não têm competência para isso, mas sim o monitoramento. E qualquer irregularidade ou questionamento, eles protocolam de forma oficial na Câmara Municipal. Aqui na nossa Diocese de Taubaté só existe o observatório em 2 municípios, Taubaté e Pindamonhangaba. E é uma iniciativa muito importante, composta por voluntários, que ajudam na seriedade da aplicação da nossa verba pública. É apenas um exemplo, poderíamos citar tantos outros, mas, para não estender muito, vamos para frente. O segundo objetivo é exigir ética na formulação e na concretização das políticas públicas. Como vamos verificar isso? O bem comum está acontecendo? Todas as pessoas estão contempladas nas determinadas políticas públicas? Pois se falamos de problemas públicos, o problema não é da Câmara Municipal, o problema não é do católico ou do evangélico, o problema é público, o problema é de todos. O problema é de todos. E por isso devemos elencar as nossas necessidades e perceber se elas estão contempladas ou não na pauta de discussão do nosso governo. Questão de saúde pública, moradia, transporte, lazer, cultura, esporte, etc. Algumas daquelas expressões presentes no cartaz da campanha. Depois, despertar a consciência e incentivar a participação de todo cidadão na construção de políticas públicas em âmbito nacional, estadual e municipal. Por isso, devemos ter a consciência dos nossos direitos, claro, também dos deveres, mas sobretudo dos nossos direitos. Uma das formas de acompanhar é por meio dos conselhos paritários, que devem muito ser fortalecidos. Representantes do povo, representantes do governo, devem acompanhar de fato como tem sido a elaboração deste orçamento público que visa a realização dessas políticas públicas. Depois, propor políticas públicas que assegurem os direitos sociais aos mais frágeis e vulneráveis. Sabemos perfeitamente que quando essas situações não andam bem, quem são os principais prejudicados? Os mais pobres e as pessoas mais vulneráveis. Por exemplo, lá em 2016, eu gosto muito de citar esse exemplo, embora seja trágico. Lá em 2016, quando a igreja tratou da campanha sobre o saneamento básico, muitos questionaram: por que a igreja está discutindo esgoto? O que isso tem a ver conosco? Etc. Meus irmãos, pelo Brasil afora, existem muitas crianças tendo acesso à água contaminada. E a água contaminada aqui, compreendam, água com fezes, porque não há esgoto, não há tratamento adequado de água. Não só as crianças, claro, como também os adultos. Se esta realidade não nos inquietar, não nos provocar como cristãos que escutam de Jesus Cristo: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, em João 10:10, devemos repensar a compreensão da nossa fé. E são quem? As comunidades mais frágeis e mais vulneráveis, as primeiras prejudicadas. Depois, trabalhar para que as políticas públicas eficazes de governo se consolidem como políticas de Estado. Sabemos que há diferença entre elas. A política de governo depende daquele que está executando a sua gestão, daquele determinado período que foi eleito pela maioria por meio da democracia. E existe a política de Estado, que é independente da política de governo, ou seja,
ela deve acontecer, é garantida por lei, independentemente daquele que esteja no executivo naquele período peculiar. Por exemplo, o SUS é política de Estado. O Enem é política de Estado. Devem acontecer independentemente do governo que esteja ali no executivo naquele período da sua gestão. Agora, caminham juntos. Se a política de Estado chamada SUS é garantida por lei, geralmente a política de governo que vai estabelecer o acesso à política de Estado. Então, quando de fato a política de governo for frutuosa, for em vista do bem do povo, realmente, que ela se consolide como política de Estado. Porque é uma forma de garantir o bem comum e a justiça social direcionados ao nosso povo brasileiro. Depois, promover a formação política dos membros de nossa igreja, especialmente dos jovens, em vista do exercício da cidadania. E aqui devemos compreender essa formação de forma mais ampla possível. A palavra política, lá da polis, do grego, vem daquela época em que a cultura helênica ali existia no seu espaço um debate sobre o cuidado da cidade, o cuidado de todos. E daí vem a palavra política para nós hoje, que é justamente este cuidado, essas ações debatidas, elaboradas, em vista do cuidado do todo, o cuidado do povo. E a partir desta etimologia, a gente compreende que nós somos políticos por natureza humana. Somos políticos no bom sentido do termo, não no sentido pejorativo. Você, por exemplo, pai e mãe, no debate dentro da sua casa sobre a melhor escola para o seu filho, sobre a profissão futura que ele vai assumir, você está fazendo política. Então, esta compreensão mais ampla favorece para a nossa participação nas políticas públicas. Nós participamos de muitas formas, já citei o próprio observatório social, os conselhos paritários, o acompanhamento dos nossos representantes de governo. E às vezes nós não temos conhecimento disso. Por exemplo, se eu falar besteira, os vereadores me corrijam, por favor. Mas é direito nosso trazer um questionamento protocolado na Câmara Municipal quando a gente percebe algo que deve ser questionado. Falei mentira? É direito nosso protocolar questionamentos. É direito nosso estar aqui nas sessões. Mas garanto que na maioria delas, aqueles bancos estão vazios, não estão? Pois é. Infelizmente é da nossa cultura brasileira. Nós não acompanhamos a política. Nós não estamos juntos. Nós não participamos, infelizmente. E esta participação é fundamental de todos vocês, cristãos leigos e leigas, para que a gente possa chegar no último objetivo, e aqui concluo a minha fala, que é suscitar cristãos católicos comprometidos na política como testemunho concreto da fé. A honestidade está na base. A justiça está na base, conosco. Mas também, infelizmente, a corrupção também está. A injustiça também está. Sempre gosto de citar uma palestra que escutei de um deputado federal lá em Itaici, na Vila Cóstica, espaço estadual da nossa formação para as campanhas, em que ele dizia que não existe político corrupto. Existe corrupto que entra para a política. É o contrário. E é verdade. Por isso, quanto mais cristãos formados, bem-intencionados, que realmente vão levar a sério o exercício político, seja executivo, seja o legislativo,
nós vamos mudar o rosto social da nossa comunidade e do nosso país. Claro, para que isso aconteça, é uma ação coletiva. Não de um lado só, daí a balança cai. Mas uma ação coletiva, de modo que possamos despertar pessoas responsáveis, sérias, que atendam às necessidades do nosso povo. Então, concluo dizendo que temos aí uma campanha da Fraternidade 2019, que trata das políticas públicas, e políticas públicas nada mais são do que gestos concretos de fraternidade. Os papas, nos seus pontificados, sempre destacaram que a política é a forma suprema de praticar a caridade. Tem recursos? Tem. Tem pessoas? Tem. Tem estruturas? Tem. Tem leis? Tem. Fazem? Não sei. Por isso, esta campanha, para nos ajudar a compreender de forma mais ampla a nossa atuação política, sobretudo nas políticas públicas, de modo que possamos oferecer elementos suficientes que garantam os nossos direitos sociais. Obrigado pela atenção. Neste momento, eu concedo a palavra ao vereador Lúcio Mauro Fonseca. Boa noite, presidente. Boa noite, Diácono Adonis, Padre Carlos, Padre Leandro Alves e Leandro Santos. Uma boa noite aos nobres vereadores e ao público presente. Padre Leandro, depois que a gente ouve uma palestra desse nível, né, que a gente escuta tantas coisas que importante, que todo cidadão deveria escutar e todo político deveria escutar, não sobra muito o que falar. Mas nos anos que eu estive aqui, nunca nós vereadores usou a palavra neste dia. E pelo tema, eu vi a necessidade de hoje ter pedido para o presidente me dar a palavra, para que eu acho que, tratando-se de políticas públicas, eu acho que a gente tinha que dar voz a essa casa. Os últimos anos, como foi falado aqui, em 2016 foi tratado de saneamento básico, 2017 de biomas, 2018 sobre violência. E agora eu acho que esse tema, políticas públicas, engloba tudo. Eu acho que nós já falamos, como o senhor mesmo falou, saneamento básico, saúde, os biomas, cuidar da violência. Tudo isso faz parte de políticas públicas. O que eu queria dar voz aqui é que transformar políticas públicas, em outras palavras, em servir ao público, servir ao povo. O bom político, quando ele é eleito e vem para essa casa, se ele vier para servir ao povo, ele está no caminho certo e ele vai acertar nos seus atos. Agora, o político que vem para essa casa para ser servido da política, isso aí, o senhor pode ter certeza que nunca vai ser um bom político e nunca vai trazer bons resultados, porque ele não vem com a ideia de servir, que eu acho que todo político tem que vir com essa ideia no coração. Se ele foi eleito, é para servir. E muitos entram na política para servir e se beneficiar dela, que é o caminho mais errado, que quando ele é escolhido não é para isso. Então, nesse tema da campanha da fraternidade, que inicia de forma intensa uma trilha de reflexões durante a quaresma, sobre esse importantíssimo assunto que são políticas públicas e como elas são planejadas e implementadas em nossa sociedade. Vem provocar o importante papel do gestor público.
e especialmente a nós, representantes da população. No Poder Legislativo, somos chamados a incentivar e a propor projetos visando políticas públicas efetivas que promovam o bem-estar da sociedade e especialmente a todos os munícipes de Caçapava. Quero expressar o meu agradecimento e parabenizar a ação da Igreja por meio de todo o seu trabalho social, especialmente o trabalho realizado pelos diversos temas levantados e trabalhos em todos os anos pela campanha da fraternidade. Esse trabalho é muito importante. A Igreja, a Igreja acolhe as crianças. Nós não vemos criança na política. A política, ela recebe a criança, o político, depois já de criado. E quando ela vem da religião, quando os seus pais, a família, leva a criança para a igreja, essa criança ela tem um bom caráter formado. E pode ter certeza que ela vai ser um bom político no futuro. Agora, quando a família não leva seus filhos, suas crianças para a igreja, que formação ele vai ter? Qual o interesse de ser uma pessoa que vai prestar serviço, que vai servir ao povo? Então, em primeiro lugar, eu acho que a igreja inicia um caráter, inicia uma competência, uma forma de ser servidor. Porque ninguém vai na igreja para ser servido dela. Nós vamos para receber a palavra e sempre para servir a Deus. Então, a criança ela já começa a aprender que ela veio no mundo para servir a alguém. E na igreja a gente aprende que a gente vem no mundo para servir ao nosso Pai. E depois vem a família. A família forma o caráter da criança. Então, quando a gente, eu acho que políticas públicas, o senhor falou aqui do meio ambiente. Meio ambiente simplesmente foi o que Deus criou. Nós temos simplesmente que cuidar dele. Nós não precisamos fazer mais nada. Nós não precisamos inventar um meio ambiente. Só que nós estamos no caminho contrário. Nós estamos acabando com as nossas árvores, acabando com as nossas águas. E é uma coisa que nós não precisávamos nada disso. Nós já recebemos pronto, é só cuidar. Então, mas para isso a gente tem que ser um servidor e não ser servido dessa política. Nós falamos de educação, nós falamos de saúde, tudo engloba políticas públicas. Mas eu gostaria de falar de ideologia de gênero, que não foi falado aqui. Quem forma o caráter das crianças é a família, são os pais. E hoje nós temos aí tentando ser implantado na nossa educação ideologia de gênero. E eu acho que não é o caminho certo. A criança tem a formação espiritual na igreja, desde pequeno. Depois ela tem a formação de caráter dentro de casa com os seus pais, com a família, para depois ela ser profissionalizada em algum trabalho, para que ela exerça esse trabalho. Então, nós temos que tomar muito cuidado também, principalmente a igreja, não só a igreja católica, como a igreja evangélica. Todos nós, famílias, pais, temos que tomar cuidado com esse sistema que estavam tentando implantar dentro da nossa educação, que é a ideologia de gênero. Eu acho que isso não pode. A igreja tem que se unir, os evangélicos com os católicos, e tomar cuidado com isso, que isso aí está levando nossas crianças, nossos jovens, para o caminho errado. Então, eu queria também citar isso aí. E continuando aqui a minha fala, esse ano com esse tema de políticas públicas, que afetam a todos os cidadãos, de todas as escolaridades, independente de sexo, raça, religião ou nível social, com aprofundamento e a expansão da democracia, as responsabilidades do representante público se diversificam. E hoje é comum dizer que sua função de gestor é promover o bem-estar da sociedade. Nós temos que tirar como o senhor falou, a Constituição do papel. Direito à saúde todo mundo tem, direito à educação todo mundo tem, mas isso por enquanto só está no papel.
Nós temos que tirar isso do papel. E isso é mudando a forma de se fazer política. É trazendo políticos que venham para servir e não para se servir da política. O bem-estar da sociedade está relacionado com ações bem desenvolvidas e a sua execução em áreas como saúde, educação, meio ambiente, cai na minha fala, no que o senhor já passou tudo aqui para nós. E é a partir desse princípio que, para atingir resultados satisfatórios em diferentes áreas, o governo federal, estadual e municipal se utilizarão das políticas públicas. Volto a falar. Políticas públicas. Servir ao povo. Mais uma vez. Transforma as palavras política pública em servir ao povo. Mas, infelizmente, é visível que muitas vezes o setor público, em todas as esferas, tem falhado em executar essas ações. E, por fim, aqui, eu me comprometo e chamo também os meus nobres colegas desta casa, como representante do povo legislativo, a lutarmos mais intensamente pela execução de políticas públicas mais efetivas e que realmente promovam o bem-estar da sociedade. Agradeço. Esse ato é o que essa casa pode fazer. Nós estamos aqui porque a nossa cidade de 90 mil habitantes, ela deu a voz para 10 vereadores representarmos essa população. E é isso que nós devemos fazer. E servindo a população, a gente vai estar fazendo a nossa obrigação de acordo com o que eles esperam de nós. Agradeço, parabenizo o Padre Leandro pela fala que o senhor fez aqui, um resumo de tudo que é política pública, mas falta muita coisa, a gente teria muitos itens para ser colocado. Eu só quis falar de ideologia de gênero, porque é um trabalho que eu e mais alguns vereadores dentro dessa casa, nós trabalhamos para que a escola não seja essa formação é dentro de casa, essa formação é para os pais, né? O caráter do jovem, quem forma é a família, e a escola ela educa e ensina e direciona para uma profissão. Essas são minhas considerações e obrigado a todos os presentes. Bem, neste momento eu só tenho que agradecer a todos aqui presentes, aos nobres vereadores, aos párocos, nosso muito obrigado por mais uma vez estar nesta Casa de Leis. E como o padre citou, né, realmente a política, padre, ela dá oportunidade aos verdadeiros políticos a praticar o bem. Realmente, a política ela dá oportunidade para os bons e verdadeiros políticos a viver para o bem comum da comunidade. Isso é a pura verdade para os bons políticos e verdadeiros políticos que se preocupam com a humanidade. Em nome da Câmara Municipal de Caçapava, eu agradeço a presença de todos. Esta presidência declara encerrada essa sessão especial. Boa noite a todos e muito obrigada.